Vamos lá, vamos dar continuidade aqui então. Olha só, quando nós falamos aqui em relação ao ponto importante dos atos processuais, eu quero trazer para você que atos processuais eles são feitos a todo momento. Quando um juiz ou a juíza, de fato, ele se expressa no processo, ele conduz o processo, o Poder Judiciário, de fato, ocorrem os atos processuais. Então, é um tema importante e é um tema que você tem que explicar também, muitas vezes, quando você é advogado, advogada, para o cliente, né? Porque muitas vezes sai lá o despacho, ato ordinatório. E aí, esse ato ordinatório, o cliente, muitas vezes o leigo, ele fala, opa, sai uma publicação. Essa publicação deve ser algo grave, ato ordinatório. É uma preocupação constante do cliente. E ato ordinatório é uma ordem judicial interna para uma eventual movimentação do processo. Então, nós temos que saber que atos processuais, ato ordinatório é um ato processual interno, é uma ordem judicial de reorganização, de gestão do processo do cartório, não é algo para fora, não é algo que o autor tem que responder, o réu tem que responder, tá? Então é importante isso. Vamos lá, quando nós falamos aqui dos atos processuais, vamos começar estudando as formas dos atos processuais, tá? Dispõe o artigo 188 do Código de Processo Civil, esse Código 2015, ele dispõe que os atos e os termos processuais não dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando sim válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial, né? Isso aparece no princípio da instrumentalidade das formas. Além disso, gente, eu quero trazer para você também, como regra geral, os atos processuais são públicos. A regra é que os atos processuais sempre sejam públicos. Segredo de justiça é exceção. Eu, como advogado, eu posso pedir, caso o meu cliente queira, eu posso pedir que o processo corra por segredo de justiça, mas isso é uma exceção, eu tenho que ter um motivo, eu tenho que justificar o porquê. Porque a regra geral é que os atos processuais sejam públicos, tá? Então isso é importante. Além disso, como regra geral, os atos processuais são públicos, então todo mundo tem acesso, não só as partes. Entretanto, tramitam em segredo de justiça os processos, como eu já tinha falado para você. Então, a exceção que é o segredo de justiça ocorre em situações que se exige o interesse público social ou que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes, também em que constem dados protegidos pelo direito constitucional, a intimação, que versem sobre a arbitragem também, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral. Então, todas essas situações que aparecem, na verdade, no 189, elas podem ser cobertas do segredo de justiça, que seria essa exceção. Então, linha geral, regra geral, o processo é público. O segredo de justiça, nessas ocasiões, nessas situações, é uma exceção, ok? 189 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil atual, ele trouxe uma importante inovação trazida, né, de fato, do direito italiano também. Essa novidade processual, essa inovação processual, ela vem estampada no artigo 190, segundo o qual, versando sobre o processo, sobre os direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los de forma específica, né? Isso pode ocorrer, a especialidade desde que a causa permita convencionar sobre essa mudança, esse ônus, esses poderes facultativos e deveres processuais antes ou durante o processo. Então, também é um ponto importante. O juiz de ofício ou a requerimento de fato, vai controlotará, né, de fato, a validade das convenções, recusando, sim, a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, e acontece muito, né, no direito do consumidor, em que alguma parte se encontre em manifesta situação vulnerável. Então, um ponto importante também. Eu volto aqui no artigo 190, o artigo 190 também, do Código de Processo Civil atual, ele representa uma grande inovação do Código, permitindo a realização dos denominados negócios jurídicos processuais, ou seja, né, permite que as partes estipulem nas lides que envolvam direitos e que admitam a autocomposição mudanças no procedimento, como, por exemplo, alteração de prazos. Acho que é um grande exemplo, da distribuição do ônus da prova, outro exemplo também, da realização ou não de audiências,
são grandes exemplos do artigo 190, onde as partes podem estipular em conjunto. Isso é muito interessante, isso é uma novidade também, que o novo CPC trouxe, o atual CPC trouxe para nós. Os prazos processuais, gente, são contados, excluindo, sim, o dia do começo, incluindo o dia do vencimento, o artigo 224, caput do CPC, e também computando-se apenas os dias úteis. O 219 do Código de Processo Civil também classifica dessa forma. A contagem dos prazos processuais, a contagem dos prazos sempre deverão ocorrer em dias úteis, e é uma das grandes novidades do CPC. Então não é mais dias corridos, dias úteis, tá? Isso já faz tempo, né? Mas já tem que estar esperto nesse sentido. Outro ponto também, os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 da manhã até as 20 horas. Então o oficial de justiça ele pode chegar até mais cedo, mas vai ter que esperar para cumprir o ato processual, para que ele não seja nulo. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forense, onde as houver, e nos feriados também, ou dias úteis que fora do horário citado também poderão ocorrer de forma expressa. É importante observar também, gente, a viabilidade do domicílio prevista no artigo 5º, também prevista no inciso 9º da Constituição Federal. E o artigo 212, também caput do 2015, do artigo do Código de Processo Civil 2015, esclarece muito bem isso. A prática dos atos processuais hoje é eletrônica, processo é digital, então a prática eletrônica do ato processual ela pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Isso foi uma grande inovação, porque na época que o processo era totalmente físico, meu Deus do céu, você saía correndo, o fórum fechava às 7, né? Fechava não, fecha às 7, você saia correndo, muitas vezes não conseguia, a gente perdia prazo. Então, hoje nós temos o ato processual eletrônico, ele pode ser praticado até as 24 horas do último dia, do dia do prazo, né? Isso aparece no 213 do Código de Processo Civil, sendo que o horário vigente no juízo perante o qual o ato deva ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Então, importante também. Em relação aos litisconsórcios, ou litisconsortes, né, que é o nome mais utilizado na doutrina brasileira, os que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacias distintos terão também prazos contados em dobro para todas as manifestações em qualquer juízo ou tribunal. Independentemente de requerimento, cessa a contagem do prazo em dobro, se havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa apenas a um deles. Se apenas um apresenta a defesa, existe essa possibilidade. Além disso, a regra da contagem em dobro não se aplica aos processos em autos eletrônicos, conforme o artigo 229 do Código de Processo Civil atual. A dica de ouro, hein? Pulo do gato, anota isso, é importante. A regra do prazo em dobro, gente, para litisconsortes com procuradores diferentes, somente é aplicada e também é aplicada, mas os advogados permanecerão, sim, os escritórios de advocacia distintos, né? Se o processo não for eletrônico. Então, fique atento a essa regra, porque, volto a falar, a regra do prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes somente aplicada aos advogados que pertencerem a escritório de advocacia, escritório de fato distintos, né, do processo, se o processo não for eletrônico. Então, aí é uma dica importante para não confundir. Os advogados públicos ou privados, outra dúvida também, outro objeto de confusão, o defensor público, o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado, e é lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Isso acontecia muito quando o processo era físico, né? A gente pegava lá, fazia a carga rápida, nome que era usado na época. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo legal quando o processo for físico, ok? Se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista do cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Verificada a falta, o juiz também comunicará o fato à sessão total da ordem dos advogados. Essa é a regra, né? O procedimento disciplinar, em virtude de ter não perdido o prazo, mas segurado o processo. Isso, processo físico, hoje quase não tem, ainda tem, mas já não tem tanto assim, é uma regra importante também, tá bom? Outra regra de extrema importância também é a respeito do início da contagem do prazo. E em relação à contagem do prazo, o artigo 231, salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo, também importante. A data da juntada aos autos do aviso de recebimento, AR, quando a citação ou a intimação for pelo correio, também importante. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for oficial de justiça. A data de ocorrência da citação ou de intimação, quando ela se der por ato ou do escrivão do chefe da secretaria. O dia também, o dia útil, seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. Também fica essa dica aí. O dia útil também seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término também do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou intimação for eletrônica. Mais uma regrinha também importante é a data da juntada, né? O início de prazo, da contagem de prazo, da data da juntada do comunicado de que trata o artigo 232, não havendo essa data da juntada da carta aos autos de origem, definitivamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta, né? Outra dica importante também, da data de publicação, quando a intimação se der para o Diário Oficial de Justiça, o ingresso ou eletrônico também. Outra regra também, dia da carga. Sabemos que a carga hoje se tornou muito difícil fazer porque o processo é eletrônico. Mas quando é físico, o dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos, em carga do cartório ou da secretaria, tá bom? Então, estudamos aqui também esse tema tão importante, falar dos prazos processuais, das formas, né, da forma dos atos processuais, é um tema relevante e importante também para que a gente possa, de fato, conhecer mais o assunto, tá bom? Legal. Eu vou fazer assim, as nossas aulas, elas ficam em torno de 20 minutos a meia hora, mas o professor está separando por temas, porque isso fica mais didático para você consultar o material, escrever. Então eu volto aqui para falar da comunicação dos atos processuais, porque é um tema muito importante e deve ser separado para ficar bem didático, bem gostoso e acessível para você, tá bom? Até já!